Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, ontem nós começamos aqui uma nova série, uma série curtinha de apenas 2 capítulos chamada Concílios. A intenção por trás dessa série é trazer para vocês aí todos os concílios, os registros dos concílios históricos que aconteceram, que culminaram em toda a criação da coluna vertebral do que chamamos Igreja Católica Apostólica Romana. Então, traz aqui um compêndio de informações, consequentemente feito por alguém romanista, o que já deixei claro no vídeo anterior que as opiniões aqui não representam a opinião desse canal. Trago essa série apenas a título de curiosidade para que vocês saibam quando foram os concílios, quando se realizaram, onde se realizaram, o que foi votado nesses concílios e tudo mais. Então é exatamente isso que eu estou querendo trazer aqui nessa pequena série para a gente fechar essa semana, ok? Então pessoal, sem mais delongas, no primeiro vídeo anterior eu debati aqui os concílios que foram realizados no Império do Oriente, representando aí a capital Constantinopla, ou seja, o Império Bizantino Romano. E agora nós vamos debater aí os concílios que foram realizados no Ocidente, em Roma. Então, sem mais delongas, bora para o estudo. Concílios do Ocidente. Foram 13 concílios ecumênicos ocidentais até hoje. Concílio de número 9, o primeiro concílio de Latrão, realizado na data 18 de março a 6 de abril do ano de 1123, presidido aí pelo Papa Calixto II, que foi Papa entre os anos de 1119 a 1124, com o Imperador Henrique V. As decisões principais que foram votadas e aprovadas nesse concílio: a confirmação da Concordata de Worms, que assegurava à Igreja plena liberdade na escolha e ordenação de seus bispos, terminando assim as brigas pelas investiduras. Estabeleceu um tempo de paz entre Estado e Igreja, o fortalecimento da disciplina eclesiástica e a confirmação do celibato sacerdotal. 10º concílio, o segundo concílio de Latrão, realizado em abril do ano de 1139 da nossa era, presidido pelo Papa Inocêncio II, que foi Papa entre os anos de 1130 a 1143 da nossa era, durante o reinado do Imperador Conrado III. Decisões principais: condenou o antipapa Anacleto II, e vetou o exercício da medicina e da advocacia pelo clero. Também rejeitou a usura e o lucro e decretou que só os cardeais seriam eleitores de papas. Tivemos o 11º concílio, que foi o terceiro concílio de Latrão, realizado na data entre 5 a 19 de março do ano de 1179 da nossa era, presidido pelo Papa Alexandre III, que foi Papa entre os anos de 1159 a 1181 da nossa era. As principais decisões votadas, discutidas e aprovadas: a necessidade de 2/3 dos votos na eleição do Papa, ficando excluído qualquer recurso às autoridades leigas para dirimir dúvidas do processo eleitoral, rejeição do acúmulo de benefícios ou funções dentro da Igreja por parte de uma mesma pessoa, recomendação da disciplina da regra aos monges e cavaleiros regulares que interferiam indevidamente no governo da Igreja,
condenou heresias da época, de fundo dualista, catarismo ou de pobreza mal entendida, chamada patária, movimento dos pobres de Leão, valdenses. Autoriza usar armas contra eles. Declarou nulas as ordenações dos antipapas Otaviano Guido e João de Estruma. 12º concílio, que foi o 4º concílio de Latrão, realizado na data entre 11 a 30 de novembro do ano de 1215 da nossa era, presidido pelo Papa Inocêncio III, que foi Papa entre os anos de 1198 a 1216 da nossa era. Principais decisões que foram votadas e aprovadas: a condenação dos albigenses e valdenses, a condenação dos erros de Joaquim de Fiore, que pregava o fim do mundo para breve, apoiando-se em falsa exegese bíblica, declaração da existência dos demônios como sendo anjos bons que abusaram do seu livre arbítrio pecando. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Cruel, né? Continuemos. A realização de mais uma cruzada para libertar o Santo Sepulcro em Jerusalém, que se achava nas mãos dos muçulmanos. A profissão de fé na Eucaristia, tendo sido então usada a palavra transubstanciação. A obrigação da confissão e da comunhão anual. Fixou normas sobre a disciplina e a liturgia. Fez legislação sobre os impedimentos matrimoniais e começa a aparecer a tentativa de fixação do número 7 para os sacramentos. 13º concílio, o primeiro concílio de Lyon, realizado na data do dia 28 de junho a 17 de julho do ano de 1245, presidido pelo Papa Inocêncio IV, que foi Papa durante o período de 1243 a 1254. Principais decisões: foi a excomunhão e deposição do imperador Frederico II da Alemanha por ser usurpador de bens eclesiásticos. 14º concílio foi o segundo concílio de Lyon, realizado na data de 7 de maio a 17 de julho do ano de 1274, presidido pelo Papa Gregório X, que foi Papa entre os anos de 1271 a 1276. Principais decisões: procedimentos referentes ao conclave, eleição do Papa em recinto fechado, volta à unidade da Igreja Latina com a Igreja Grega, Constantinopla, e reafirmou o conclave para a eleição papal. 15º concílio, Concílio de Viena, na França, data realizado aí no dia 16 de outubro de 1311 ao dia 6 de maio de 1312, presidido pelo Papa Clemente V, que foi Papa durante aí o período de 1305 a 1314. Principais decisões: supressão da ordem dos templários, cavaleiros templários. Isso aqui eu me lembro, pessoal. Vou até fazer uma breve pausa aqui. Clemente V, juntamente com o príncipe, se eu não me engano, era um francês, Felipe o Belo, Felipe o Belo, da França, eles simplesmente se voltaram contra os templários nessa época. Eles acreditaram que os templários eram todos hereges e foram atrás e exterminaram, no caso ali, os templários mais ou menos nessa data, durante esse período, Continuemos aqui. Contra o modo de viver
a pobreza dos franciscanos, chamados espirituais, que adotavam ideias heréticas sobre a pobreza. 16º concílio, que foi o concílio de Constança, realizado na data de 5 de novembro de 1414 a 22 de abril de 1418. E os papas, né, foram vários antipapas que presidiram esse concílio, né? Contraditório, né? Mas continuemos aqui. Decisões principais: resignação do Papa Gregório XII, né? O ano que foi Papa entre os anos de 1405 a 1415. A deposição do antipapa João XXIII, né? Que foi Papa entre os anos de 1410 a 1415. Deposição do antipapa aviniense Benedito XIII, que foi Papa entre os anos de 1394 a 1415, em 26 de julho de 1417. Eleição de Martinho V no dia 11 de novembro de 1417. Extinção do Grande Cisma do Ocidente, que ocorreu entre os anos de 1305 a 1378. Condenação da doutrina de João Hus, João Wycliffe e Jerônimo de Praga, precursores de Lutero. Decreto relativo à periodicidade dos concílios, rejeição do conciliarismo e prevalência do poder do Papa. O 17º concílio foi o concílio de Basileia, Ferrara, Florença e Roma. Datas e locais: em Basileia, do dia 23 de julho de 1431 a 7 de maio de 1437, em Ferrara, de 18 de setembro de 1437 a 1º de janeiro de 1438. E temos aqui em Florença, do dia 16 de julho de 1439, não se tem a data de quando terminou, e em Roma, a partir de 25 de abril de 1442, presidido pelo Papa Eugênio IV, que foi Papa entre os anos de 1431 a 1447. Decisões principais, né? Reuniões com os gregos em 6 de julho de 1439, com os armênios em 22 de novembro de 1439 e com os jacobistas em 4 de fevereiro de 1442. Então, as decisões principais foram questões doutrinárias sobre a Santíssima Trindade. O Espírito Santo tem sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos, como de um só princípio e por uma única expiração. E uma vez que tudo o que é do Pai, o Pai mesmo o deu a seu Filho único ao gerá-lo, excetuando o seu ser de Pai, esta própria processão do Espírito Santo a partir do Filho, ele a tem eternamente de seu Pai, que o gerou eternamente. Tudo é uno neles, lá onde não se encontra oposição de relação. Por causa dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo, todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Houve então o 18º concílio, chamado o Quinto Concílio de Latrão, realizado na data do dia 10 de maio de 1512 a 16 de março de 1517, presidido pelos papas Júlio II, que foi Papa entre os anos de 1503 a 1513, e o Papa Leão X, que foi Papa entre os anos de 1513 a 1521. As decisões principais:
contra o Concílio Cismático de Pisa, que ocorreu entre 1511 a 1512, decretos de reforma da formação do clero sobre a pregação, etc., e condenou a declaração que favorecia a criação de uma igreja nacional da França. Outras decisões que foram tomadas nesse concílio: segue-se a assinatura de uma concordata que regulamentava as relações entre a Santa Sé e a França, e a condenação da tese segundo a qual a alma humana é mortal e uma só para toda a humanidade, de Pietro Pomponazzi. Exigência do imprimatur para os livros que versassem sobre a fé ou teologia. O 19º concílio foi o Concílio de Trento, a Contra-Reforma. Foi realizado nas datas de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563, em 3 períodos. Foi presidido pelos papas Paulo III, que foi papa entre os anos de 1534 a 1549, Júlio III, que foi papa entre 1550 a 1555, e Pio IV, que foi papa entre 1559 a 1565. As principais decisões foi contra a reforma de Martim Lutero, doutrina sobre a escritura e a tradição, reafirmação do cânon das escrituras sagradas, e declarou a Vulgata isenta de erros teológicos. Que piada. Doutrina do pecado original, justificação, os sacramentos e a missa, a veneração e a invocação dos santos, Eucaristia, purgatório, indulgências, etc. Outras decisões: decretos de reforma. As imagens de Cristo e da Virgem Maria, Mãe de Deus e dos santos, devem ser guardadas nas igrejas, onde se lhes devem prestar a devida honra e veneração, não por crer que haja nelas divindades ou virtude alguma a quem queremos adorar ou pedir favores, imitando os antigos gentios, que punham toda a sua confiança em seus ídolos, mas porque as honras que lhes prestamos as referimos aos protótipos que elas representam, de sorte que quando beijamos uma imagem ou nos descobrimos ou prostamos-nos diante dela, adoramos Jesus Cristo e veneramos os santos por elas representadas. Na boa, gente, isso aqui é a legalização da idolatria. É para acabar, mas continuemos aqui. Outras decisões, decretos de reforma. Quando Deus toca o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não é insensível a tal inspiração, que pode também rejeitar, e, no entanto, ele não pode, tampouco sem a graça divina, chegar pela vontade livre à justiça diante dele. Tendo recebido Cristo o poder de conferir indulgências, já nos tempos antiquíssimos, usou a igreja deste poder que divinamente lhe fora doado. Decisões principais, decretos de reforma 3. Se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita, abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus, seja excomungado. Decisões principais, decretos de reforma 4. A igreja ensina e ordena que o uso das indulgências, particularmente salutar ao povo cristão e aprovado pela autoridade dos santos concílios, seja conservada na igreja, e fere com anátema aos que afirmam serem inúteis as indulgências e negam à igreja o poder de as conceder. Decretos sobre as indulgências. Decretos de reforma 5. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, confessamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Decretos de reforma 6.
No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, o Cristo todo. Pessoal, dá para ver por aí, né, por onde as coisas estão indo, né? Vamos lá, 20º Concílio, primeiro Concílio do Vaticano, realizado na data de 8 de dezembro de 1869 a 18 de julho de 1870, presidido pelo Papa Pio IX, que foi Papa aí entre os anos de 1846 a 1878. Decisões principais: Constituição dogmática Dei Filius sobre a fé católica, Constituição dogmática Pastor Aeternus sobre o primado e a infalibilidade do Papa quando se pronuncia ex-catedra em assuntos de fé e de moral. Ou seja, aqui eles deram total poder para o Papa, ou seja, a voz do Papa virou a voz de Deus, né? Enfim. Decisões principais, questões doutrinárias. Este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para adquirir nova felicidade ou para aumentá-la, mas a fim de manifestar a sua perfeição pelos bens que prodigaliza as criaturas, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. O mundo foi criado para a glória de Deus. Decisões principais, questões doutrinárias 2. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Deus conserva e governa com sua providência tudo que criou. Ela se estende com vigor de um extremo a outro e governa o universo com sua suavidade. Deve ser Sabatina, né? Capítulo 8, versículo 1. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Decisões principais 2, questões doutrinárias. Aderindo fielmente à tradição recebida desde o princípio da fé cristã, declaramos e definimos como dogma de fé divinamente revelado que o pontífice romano, quando fala ex-catedra, isto é, quando no desempenho de seu munus de pastor e doutor de todos os cristãos, define com a sua suprema autoridade apostólica a doutrina respeitante à fé e à moral, que deva ser crida pela Igreja Universal, pois possui, em virtude da assistência divina que lhe foi prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro, e a infabilidade de que o Divino Redentor revestiu a sua Igreja ao definir doutrina atinente à fé e à moral, e que, portanto, as definições do Romano Pontífice são irrefragáveis por si mesmas, e não em virtude do consenso da Igreja. 21º Concílio, com o segundo Concílio do Vaticano, realizado nas datas de 11 de outubro de 1962 a 7 de dezembro de 1965, presidido pelos papas João XXIII, que foi Papa do ano de 1958 a 1963, e Paulo VI, né, que foi Papa entre os anos de 1963 a 1978. Veremos seus detalhes nos estudos em seguida. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Creio, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Creio, amém. Nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Isso aqui é o famoso crer em Deus Pai. Eu costumava rezar isso quando eu era romanista. Vamos pular aqui. Então, pessoal, é isso aí. Termina aqui esse estudo.
A gente vê que muita coisa foi modificada por eles, né? Antes e depois de Constantino. Muita coisa não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, não tem nada a ver com os ensinamentos, as palavras e ensinamentos do Messias, né? Yahushua HaMashiach. Não tem a ver com nenhuma instrução, nenhum tipo de ensinamento dos verdadeiros apóstolos, que são apenas 12 até hoje. Se alguém por aí falar que é apóstolo, pode saber que não é. E é isso, pessoal. A verdadeira sã doutrina, ela foi suplantada por doutrinas de homens. Isso tanto dentro do cristianismo, quanto dentro também da tal halahá judaica. Ou seja, os homens começaram a criar leis, doutrinas por si mesmos, querendo suplantar a voz, os mandamentos e ordenanças do Altíssimo, o Criador dos céus, da terra e das fontes das águas, Yahuwah Tsevaot. Então, nós percebemos que a religião, ela, ao contrário do que eles dizem, a religião não veio para interligar o homem ao divino, muito pelo contrário, ela veio para criar como se fosse uma coluna de poder, onde todos aqueles envolvidos recebem títulos, prata, ouro, status, e através dali vão manipulando, criando leis, criando doutrinas, para que as pessoas sigam achando que estão seguindo a vontade, seguindo e praticando os mandamentos e ordenanças do Altíssimo, mas não estão, porque elas não leem as Escrituras, porque a palavra do Altíssimo estão nas Escrituras. Ao contrário do que muitos canais de despertos por aí estão falando ultimamente, a fé e as Escrituras, elas independem da existência do sistema religioso. Então o sistema religioso, de certa forma, usurpou as Escrituras e as manipulou para, assim, manipular a fé das pessoas. Simples assim, pessoal. Então, eu venho através desse vídeo unicamente comunicar tudo isso a vocês. Livrem-se das doutrinas de homens. Livrem-se de todas essas coisas. Voltem para os originais, voltem para as Escrituras, porque o tempo é curto. Temos pouco tempo para, de certa forma, nos preparar, receber a maior quantidade de conhecimento possível. Em breve, todo esse conhecimento, pessoal, vai ser proibido pelo Estado. Quem for pego estudando as Escrituras será tido como um fanático terrorista religioso. Então, eu vou parando esse vídeo por aqui. E semana que vem voltaremos aí com mais vídeos, com mais estudos, se assim o Altíssimo permitir. E então fica assim, pessoal. Trouxe esses 2 vídeos, eu tentei gravar eles da forma mais rápida possível. Se alguém sentiu alguma dificuldade por eu estar falando muito rápido, sugiro que vocês vão pausando os textos e lendo os textos aí na tela do seu celular, ou da TV, ou de onde vocês estejam assistindo. Eu tinha pouco tempo para fazer isso, para gravar esse vídeo para vocês, e estou aproveitando o máximo de tempo possível para passar o máximo de informação para vocês. Esse é o meu compromisso aqui com esse canal, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. E para todos os novos inscritos do canal, sejam todos bem-vindos, entendeu? Seus comentários simplesmente são muito bem aceitos. Por favor, deixem o like. Isso ajuda o YouTube a entender e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Se vocês gostaram do conteúdo até aqui, de tudo que eu venho trazendo no canal, peguem esse conteúdo, compartilhem com outras pessoas. Temos pouco tempo, pessoal, para a gente se preparar espiritualmente para o que está vindo aí, porque o chicote vai estralar e vai ser em breve, a curto e médio prazo. Então é isso, pessoal. Que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês e a seus respectivos lares, e que o único pastor, o rei desse mundo, o Mashiach, o ungido, o filho, Yahushua HaMashiach, ele
lhes deem um norte, continue lhes dando norte, abençoando, dando entendimento, dando discernimento a cada um de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem todos na paz e muito obrigado. Até o próximo vídeo.